Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Nossa aula de hoje, dentro de custos de formação de preços de vendas, vamos para a parte de cálculo de custos. Então, hoje, finalmente, nós vamos entrar nos cálculos. Para cálculo de custo, temos que aprender como montar uma estrutura de produto. Então, a estrutura de produto, ela nada mais é do que uma espécie de plano de contas. É a receita do bolo. Então, a estrutura de produto pode ser montado, conforme a sugestão que estou dando aqui, em 3 partes. Pode ter outras, tá? Depende aí muito de empresa para empresa. Materiais, processos, custos indiretos de fabricação, o CIF, né? Então, aqui nós vamos dividir essa estrutura em 3 partes. Este é o primeiro passo para a gente calcular, né, os custos de um produto qualquer. Então, é a receita do produto, para a elaboração do produto, ok? Nesse cadastro, eu estou sugerindo montar assim, quer ver? Ó? Número 1, eu estou atribuindo para linha de talheres. Por exemplo, é um exemplo, né? Então, você pode ter aí até 99 linhas, de acordo com os dígitos que eu estou cadastrando aqui, né? Então, nós temos 01, então até 99 linhas. Empresas que têm uma linha de produção muito grande, você pode mudar aqui, né? Eu imagino que com 3 dígitos aqui, poderia facilmente atender qualquer tipo de empresa. Eu coloquei 2 só para facilitar o cálculo. Então, tudo que tiver número 1 é linha de talheres. Ó. Tudo linha de talheres. O 0101 é da linha de talheres, é uma faca de mesa, serrilha pontiaguda. A faca comum de mesa, ok? Dentro dessa faca de mesa tem uma subdivisão aqui, materiais e processos. Então, tudo que for 010101 é materiais, tudo que for 010102 processo. E na outra parte nós vamos ver que são os custos 03 aqui, os custos indiretos de fabricação. Então, eu dividi o produto aqui, coloquei aqui 5 dígitos, né? Isso aqui dá para colocar só em materiais dentro do aço inox, 99.999 tipos de materiais aqui, né? Dentro dos materiais, entenderam? Então, se precisar colocar mais que isso, né? Não sei se vocês estão produzindo alguma nave espacial de repente, né? Daí pode ser que vai mais peças do que tem aqui. Porque tem que colocar cada componente com seu para poder colocar o custo aqui, né, de cada componente. Então tem que estar bem relacionado isso aqui. Não pode faltar nada, senão é prejuízo, né? Processos. Dentro do processo aí nós temos a mão de obra, né, que é o 001, 002 hora máquina, depreciação e qualquer outro custo que exista no processo de fabricação. Não sei qual que é o custo que você tem na tua empresa, mas é o que nós temos aí que eu estou colocando de exemplo. O 03, como eu falei para vocês, é o custo indireto de fabricação. Nós temos aí a apropriação de salário, energia. É bom separar tudo isso aqui. E eu coloquei aqui, só para não ficar muito grande a nossa planilha, rateio demais gastos indiretos. Aí vocês, né, devem subdividir isso aí com todas essas, os rateios, o que vocês vão ratear. Aquilo que tem critério igual, você pode juntar. Por exemplo, água e gás vai ser o mesmo critério, pode juntar. Só lembrando, né, que para fins de imposto de renda, se vocês adotarem um critério, tem que adotar do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro de pelo menos um ano, né, um exercício. Então, nesse período não pode mudar para não dar distorção no relatório, a não ser que vocês refaçam tudo, né? Daí pode ser muito trabalhoso. Então, esse aqui é só um modelo de estruturação, né? Cada empresa pode ter o seu próprio modelo. Sem isso fica muito difícil
o controle de custos e o cálculo de custos e até mesmo o controle de estoques, né? Porque o controle de estoques também você tem que estruturar os produtos e muitas vezes até esse código que está colocado aqui, né? Vamos voltar nos materiais. Aqui, o interessante é que seja o próprio código do produto lá no estoque, entenderam? Esse seja o código do produto de estoque e que está fazendo parte aqui desse material. Se for usado para mais de um produto, daí vocês vão ter que ter uma forma de incluir ele aqui, né, dentro da linha. Pode ser que você tenha todo esse número aqui e mais um outro código só para o produto que vai estar entrando aqui. Vocês vão inserir, né, o código do produto no estoque, que poderia ser mais uma coluna aqui, né, para ter o código do produto no estoque para poder localizar, né? Mas esses são detalhes que vocês devem verificar aí com o analista de sistema, com o programador, né, ou com a empresa fornecedora do software de vocês. Bom, isso aqui é somente um modelo, cada empresa pode ter o seu, e sem isso fica difícil de calcular os custos. Qual que é a importância do cadastro estruturado de custos? Então, através da transformação do cadastro em uma conta que irá receber as cargas de custos, é que vai ser possível, então, conhecermos os custos reais dos produtos e a possibilidade de cálculo dos preços de venda. Sem isso, não existe sistema de custo, né, gente? Um exemplo agora para vocês. Vamos aproveitar o produto cadastrado, né, anteriormente naquela estrutura, com os seguintes valores. Então, eu coloquei aqui um resuminho já do produto apropriado. Como a nossa aula não é rateio, não é apropriação de custos, eu vou colocar simplesmente o valor aqui, né? Nós já vimos isso aí em aulas anteriores. Os custos com materiais foram calculados sem os impostos recuperáveis. O que são impostos recuperáveis? Você não vai incluir no custo o IPI, por exemplo, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o ICMS. Isso não faz parte do custo porque você vai abater do imposto que você tem na hora de vender. Então, ele é um imposto recuperável. Uma empresa de lucro real, você tem outros impostos recuperáveis além desses. A mão de obra inclusa nos processos também já estão com os encargos sociais. Quando eu falo em encargos sociais, não é só o INSS, então o FGTS, tá, gente? Tem que colocar lá 1/12 de férias, 1/12 13º, sobre as férias tem mais 1/3 de férias, e você tem que montar aquela tabela que nós vimos nas aulas anteriores aí. Eu dei um exemplo de tabela de como que faz o cálculo, como que se chega nos encargos sociais de uma empresa. Então aquilo é só um modelo, tá, gente? Quem não assistiu aquela aula, por favor, volte lá para entender melhor essa questão dos encargos sociais que vão ser atribuídos a custos. A apropriação dos custos indiretos, neste caso, foram realizados em função da proporcionalidade da produção, ok? O que é a proporcionalidade da produção? Em função da proporção. Nós vamos ver aí na frente. Então, o custo total do produto deu 1,65. O próximo passo para cálculo desse produto é encontrar o preço de venda. Mas para isso, antes tem que levantar os percentuais dos impostos sobre as vendas desse produto, despesas variáveis, né, comissões, garantia, né, um overhead, alguma coisa que você vai colocar mais aí no teu preço de venda e a margem de contribuição desejada também. Os percentuais são importantes para a elaboração justamente disso aqui, o markup multiplicador ou markup divisor de preço. Outro exemplo de cálculo usando rateios para apropriar os custos. Uma empresa, né, está produzindo os produtos A, B e C, com 3 ordens de produção. Então é o seguinte, estão prontas aguardando a apropriação dos processos, né, e os custos indiretos de fabricação, ok? Então nós temos aqui a planilha, situação das ordens de produção. Então lá a ordem de produção A, B e C, produto A e B e C também, né? Com esses valores de materiais apropriados até aqui. Daí chega a informação, né, de que tem para apropriar de custo aqui 2.431.900 para essas 3 ordens desse valor aí de processo, né? Foi a mão de obra que foi usada para produzir os 3. Mão de obra e todo aquele processo que nós vimos já na estrutura lá, né?
Custos indiretos de fabricação, 987.100. Então, para facilitarmos o cálculo aí, nós vamos adotar o critério de apropriação dos custos de processo, CIF, em função dos materiais empregados. O que é em função dos materiais empregados? Nós vamos achar um percentual aqui de cada valor em relação a esse total e vamos fazer o rateio de custos em cima disso aí. Bom, na nossa planilha aqui nós temos materiais, o valor de todos os materiais tirado daquela outra planilha, né? Vamos fazer aqui a apropriação. Então, dentro da composição dos 5.240, nós temos 36, 42 e 21% que nós vamos aplicar em cima deste valor, né? E em cima deste, e vamos fazer o rateio. Daí tem que fazer a soma na horizontal e na vertical, total de custos e o valor de cada produção. Aqui, daí nós temos na outra planilha o seguinte, custo total, quantidade produzida e custo unitário dos produtos. Então nós vamos fazer o cálculo. A partir daquela planilha, né, que nós vimos lá, já com os custos todos apropriados, nós podemos encontrar o preço, o custo unitário, né? Ou seja, simplesmente dividindo o custo de fabricação de cada ordem, né? Isso aqui funciona bem, né? Lógico que se for um produto só, né? Mas se você tem lá, mesmo que tenha várias peças, componentes, você pode fazer pelo total. Aquela ordem, tudo que foi apropriado de materiais e processos e custos indiretos, você vai dividir pela quantidade produzida. Então foi produzido essa quantidade total que nos deu aqui o custo unitário, né, de cada produto, que deu 2.261, 2.336 e 3.099, ok? Depois apropriados os custos poderão ser comparados para análise. Então, podemos usar históricos de várias produções dos mesmos, né, produtos e ainda utilizar até o custo padrão, né, o target cost, para fazer comparações se esses custos estão dentro ou não do razoável, né, que não tem assim muita variação, que eu posso usar realmente como custo para fins de preço de venda ou custo para controle dos meus estoques de produtos acabados. Então isso deve ser feito para corrigir daí depois eventuais distorções da produção. Se de repente você tinha um custo padrão aqui de R$1,50 e deu R$2, a diferença é grande. Você tem que ver o que aconteceu, né, com essas distorções. Voltando à planilha anterior aqui, se nós quisermos calcular, né, qual foi o custo médio que deu, né, esses 3 ordens, às vezes não faz muito sentido calcular isso, né? Até nem coloquei, coloquei tracinho. É só dividir os 8 milhões pela quantidade total produzida, essas duas ordens aqui, e ter aí um custo médio, né, de cada produto. E às vezes você tem lá produtos com pequenas variações nas 3 ordens, mas que pode ser vendido eventualmente pelo mesmo preço ou quase o mesmo preço. Você pode calcular uma média, né, para fazer o cálculo de custo em função dessa média daí. E vai ter os preços parecidos, né? O importante é que sempre, quando se vende um produto, se recupere o custo, os impostos, né? E se tem uma margem, né, que vai ajudar a pagar aí a nossa despesa fixa. Nós já vimos aula sobre despesa fixa, então quem não viu, retorna lá para dar uma olhadinha nesses custos, como é que se calcula, né? E assim vocês vão estar ficando atualizados. Então tem que assistir desde o começo, né, toda a série de aulas, para entender, chegar no final entendendo bem a matéria, ok, gente? A próxima aula nós vamos ver aí formação do preço de venda, ok, gente? Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!